Mais uma vez, bom dia a todos. Nós hoje vamos falar de um assunto bastante interessante, que é a pintura anticorrosiva. E, para começar, eu vou contextualizar a importância da pintura anticorrosiva. Nós sabemos que no Brasil ainda se perde uma quantidade muito elevada de equipamentos e estruturas por falta de manutenção. E até, além da falta de manutenção, até mesmo quando ela é feita por erros de especificação técnica ou uso incorreto do tipo de revestimento escolhido. Para que o sistema anticorrosivo ele tenha sucesso e realmente tenha eficácia na sua proteção, protegendo o aço, é necessário alguns itens importantes, como o conhecimento técnico do material que está sendo empregado para a proteção, a correta especificação das tintas, a mão de obra que vai aplicar esses revestimentos tem que ser especializada e principalmente um controle de qualidade dos processos e procedimentos de aplicação. É um caso, eu gostaria de mostrar aqui um caso bem interessante que a gente vê isso no dia a dia. Quando a gente fala de especificação correta das tintas em relação ao tipo de trabalho que essa superfície metálica vai sofrer. Imaginem dois casos. O portão de uma casa, um casco de navio. O portão de uma casa, se ele for pintado com uma tinta indicada para um casco de navio, para uma atmosfera muito agressiva, o portão vai durar de eterno, a casa vai acabar e o portão vai ficar em pé. Já ao passo que se eu usar a tinta de portão no navio, esse navio ele vai durar muito pouco tempo fora do cais e nem de repente nem vai conseguir chegar ao seu destino previsto, porque o processo corrosivo vai ser bastante afetado. Para isso, uma maneira fácil de você evitar esses tipos de problemas é consultar normas que especificam os requisitos para os serviços de pintura anticorrosiva que vão ser realizados, seja eles em campo ou seja em fábrica, durante a construção e a manutenção destes equipamentos e estruturas metálicas. Nós, no setor elétrico, nós temos as normas Eletrobras de pintura anticorrosiva, que eu apresento aqui para vocês, nesse endereço eletrônico, elas estão na página da Eletrobras. São normas, como o Alberto comentou ontem, no curso de preparação de superfície, são normas de domínio público e de download gratuito. Então, a versão que está na página da Eletrobras é sempre a versão mais atualizada. Portanto, é sempre importante, ao se especificar um esquema de pintura, um serviço de pintura anticorrosiva, que essas normas sejam consultadas. Normas afins também relativas aos produtos que vão ser utilizados. Cristina, sim. Você pode segurar o seu microfone um pouquinho mais perto, porque está o áudio picotando um baixo? Pouco. Melhorou? Não, o áudio está picotando um pouco. Tá bom. Ok, melhorou? Obrigado. Melhorou. Ok, desculpe. Então, nós vamos começar falando sobre as tintas anticorrosivas. Nós vamos entender como elas são constituídas, o tipo de classificação que elas possuem, vamos entender o que são esquemas de pintura, os seus mecanismos de proteção e vamos falar um pouco sobre o controle de qualidade desses materiais. Muito bem. Uma tinta, ela é definida como um produto líquido ou em pó, que quando aplicados sobre um substrato, formam uma película, com propriedades definidas que podem ser anticorrosivas, estéticas, decorativas, enfim, uma série de propriedades inerentes a esse produto. E a tinta, ela na verdade, ela é um conjunto de 4 grandes grupos de substâncias químicas que constituem a sua formulação. E esses grupos são a resina, o veículo, a resina é o principal constituinte de uma tinta, é ela que vai dar todas as propriedades que a sua tinta vai ter, os pigmentos, os solventes e os aditivos. Mas vamos entender o que vem a ser cada um desses grupos que constituem uma formulação de tinta. A resina, também chamada de veículo ou ligante,
ela possui uma importância muito grande na formação da película, porque é o componente que caracteriza essa tinta e responde pela maioria das propriedades físico-químicas. A maioria das tintas, elas possuem a classificação da resina que as compõe. Ela é chamada veículo ligante porque a tinta, a formulação de uma tinta, ela é feita por dispersão. Então, é na resina líquida ou resina sólida que você vai ter a dispersão dos demais componentes da formulação. O segundo grande grupo constituinte de uma tinta são os pigmentos. Esses pigmentos, eles são classificados como partículas sólidas, finamente divididas, geralmente insolúveis no veículo, no caso na resina, que são utilizados para obter uma série de objetivos, tais como cor, opacidade, impermeabilidade, proteção anticorrosiva e melhoria das características físicas da película. Então, dentro desse grande grupo de pigmentos, nós podemos citar 3 subgrupos também de grande importância. O primeiro subgrupo são os pigmentos opacificantes, coloridos ou tintoriais, ou seja, são aqueles pigmentos que vão dar cor à tinta. Então, você tem uma tinta vermelha, você tem uma tinta azul, você tem uma tinta rosa, que é uma mistura de pigmentos brancos com vermelhos, você tem uma tinta violeta, que é azul com vermelho, enfim, os pigmentos opacificantes vão dar a cor desejada na sua tinta. O segundo grande grupo, e aqui mais voltado para a nossa pintura anticorrosiva, são os chamados pigmentos anticorrosivos, aqueles que têm propriedades protetoras, né? Aqueles que vão dar à sua tinta uma característica a mais de proteção anticorrosiva. E como exemplo, nós temos pigmentos de ferro, temos o zinco e pó, para chamadas tintas ricas em zinco, que nós vamos falar um pouco à frente. Enfim, são pigmentos que dão a essas tintas uma propriedade protetora. Por fim, nós temos um terceiro grande subgrupo, que são chamados pigmentos inertes ou cargas. Podem ser barita, pode ser talco, pode ser uma série de outros pigmentos que vão dar corpo à tinta. O que eu quero dizer com corpo à tinta? Se você aplica uma tinta numa superfície vertical, não é interessante que ela escorra, porque além dos problemas estéticos, a diferença de espessura vai te dar também interferência na propriedade anticorrosiva que essa película formada vai ter. Muito bem. Além dos pigmentos e da resina, nós temos um terceiro grande grupo, que são chamados solventes. Hoje em dia, esse constituinte ele está caindo, a quantidade de solventes nas tintas ela está diminuindo em função de questões ambientais, em contrapartida com o desenvolvimento de novas tecnologias de resinas. As resinas, geralmente, elas são produtos viscosos, e aí se usa na formulação de uma tinta a adição de solventes para diminuir essa viscosidade e facilitar a aplicação. Mas hoje em dia nós já temos novas tecnologias de resinas que possuem viscosidades muito baixas, chegando até a viscosidades próximas da água. E aí você não tem a necessidade do uso de solvente. Ou então as tintas de grande desempenho, de alto desempenho, também podem possuir altas viscosidades, não ter solvente e serem aplicadas com equipamentos específicos. Além dos solventes, da resina, dos pigmentos, nós temos os chamados aditivos. Como o próprio nome diz, o aditivo é uma substância que é aditivada, né? Aditiva, desculpe a formulação, e são usados em pequenas concentrações para conferir alguma propriedade específica ou acertar alguma propriedade específica, característica específica da formulação final. Então, dentre eles, nós podemos citar os aditivos secantes, aqueles para favorecer a secagem, consequentemente, o manuseio mais rápido da peça pintada, os chamados antissedimentantes. O que são os antissedimentantes? Quando você prepara uma formulação de tinta, você
fabrica uma tinta e depois essa tinta vai ficar estocada em algum lugar, é natural, pela lei da gravidade, que os pigmentos, uma vez que a formulação é feita por dispersão, é natural que esse sedimento, que esses pigmentos, essas cargas, tendam a ir para o fundo da lata, né, a sedimentar. Acontece que se você adicionar esses antissedimentantes, você, no momento do uso, que precisar utilizar essa tinta que está com certo sedimento, você faz uma agitação, uma homogeneização e você recupera a forma inicial da tinta. Também temos um terceiro aditivo que é chamado antipele ou antinata. Isso é muito comum em tintas que secam por oxidação do ar. Quando você tem um galão de tinta, por exemplo, e você utiliza metade desse galão. A outra metade que ficou no galão e você tampa e guarda, quando você vai abrir novamente, você vê que formou-se uma nata, uma pele. E aí, por que aconteceu isso? Aconteceu porque essas tintas que reagem com o oxigênio do ar, metade do galão você tinha tinta, mas na outra metade você tinha ar, então você tinha oxigênio. Então, o que se faz é adicionar esses aditivos para que não se forme ou se forme uma quantidade muito pequena dessa pele ou nata resultante. Temos pacificantes, temos nivelantes, anti-espumantes, antifungos, principalmente para tintas que vão ser utilizadas em superfícies expostas a condições de elevada umidade. Agentes tixotrópicos são aqueles agentes que dão corpo à tinta. Enfim, existe uma família muito grande de aditivos que servem para propósitos específicos. Uma vez que a gente viu o que é uma tinta, como se faz uma tinta, a gente pode falar rapidamente dos tipos de tintas utilizadas em serviços de manutenção por pintura anticorrosiva. Nós temos, por exemplo, as tintas alquídicas, também conhecidas no mercado como tintas sintéticas, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento da vida, eu vou comprar uma tinta sintética para pintar o portão da minha casa, né? Isso é uma tinta alquídica e a característica que essa tinta tem é que essas tintas são monocomponentes, ou seja, você abre ela e usa, e a formação da película, depois que você aplicou na sua superfície e deixou secar, a formação da película ocorre por uma reação química da resina constituinte da tinta com o oxigênio do ar. Também são muito utilizadas na pintura anticorrosiva de manutenção as tintas betuminosas. As tintas betuminosas são as tintas que utilizam como matéria o alcatrão de hulha, ou asfalto, ou também conhecido como piche. Entretanto, o alcatrão de hulha, essas tintas possuem excelentes propriedades anticorrosivas, têm um baixo custo, têm uma excelente resistência à água, tanto doce quanto salgado, como agentes químicos. E por isso ela é muito utilizada, é a tinta que é utilizada para isolar tubulações, para fazer manta de impermeabilização. Entretanto, a matéria-prima que constitui essas tintas betuminosas, o alcatrão de hulha, é altamente tóxica e cancerígena, porque ela é um dos últimos resíduos do refino do petróleo, e por isso ela possui uma quantidade muito elevada de compostos aromáticos e metais pesados. Por isso, elas estão sendo cada vez mais substituídas por outras tecnologias, apesar de no Brasil nós ainda não termos uma legislação que proíba, na Europa e nos Estados Unidos já não se pode mais pintar nem fabricar tintas à base de alcatrão de hulha. Como característica dessas tintas, e por isso que elas são tão interessantes de serem utilizadas, se não fosse pela toxidez, é que elas são tintas monocomponentes, cuja secagem e a cura da película dependem apenas de evaporação de solvente. Então, quando o solvente todo vai embora, você já tem a película formada e, consequentemente, você já tem a proteção da superfície.
Mas na pintura anticorrosiva industrial de manutenção, as duas tintas mais utilizadas que nós temos no mercado são as tintas epóxi e as tintas poliuretânicas. Né? Todo mundo já deve ter ouvido, aqueles que trabalham com pintura e manutenção já devem ter ouvido falar muito de tintas epóxi e tinta poliuretano. Né? Qual é a diferença dessas duas? Ambas são excelentes tintas para manutenção anticorrosiva, proteção de superfícies metálicas. As tintas epóxi, elas são fornecidas em dois componentes, ao contrário da tinta alquídica, ao contrário da tinta bituminosa, que são monocomponentes. Essas tintas epóxi, elas são fornecidas em dois componentes, porque são tintas cuja formação da película é através de uma reação química, né? E elas têm dois componentes e elas têm uma relação de mistura que deve ser observada, né? A vantagem da tinta epóxi é que ela tem uma elevada resistência química e tem uma elevada resistência à umidade, também à abrasão e ao impacto. Entretanto, ela tem uma desvantagem, ela não pode ser utilizada para o revestimento de estruturas e equipamentos que ficarão ao ar livre, expostos à radiação ultravioleta, uma vez que a resina epóxi não resiste à radiação ultravioleta, o que causa perda de brilho e cor na película aplicada. Já as tintas poliuretânicas são fornecidas também em dois componentes, são tintas de reação química, né? E possuem um alto desempenho anticorrosivo pela alta resistência a agentes químicos, resistência à abrasão e também aos raios ultravioleta. Para vocês terem uma ideia, as tintas poliuretânicas são as tintas que pintam os aviões, né? Os aviões, eles têm que ter a pintura, ela tem que ter uma resistência muito elevada à radiação ultravioleta, porque eles têm que manter as cores da empresa, entre outros fatores, né? E a maioria das tintas que são fabricadas com resinas que formam película através de reação química são fornecidas em dois componentes separados, né? Por isso elas são chamadas bicomponentes, que devem ser misturados na proporção em peso ou volume recomendada pelo fabricante. Quando nós vamos ver um pouco mais à frente o que é um boletim técnico, nesse boletim técnico você tem a relação de mistura indicada pelo fabricante. Cada fabricante vai fornecer uma relação de mistura diferente em função da sua formulação. E usar uma proporção diferente daquela indicada pode gerar problemas ou de falta de cura, ou seja, uma película que não é curada corretamente, ou uma cura muito rápida que também vai alterar as propriedades físicas da película resultante. Além dessas tintas, nós temos também uma gama também largamente utilizada, que são as chamadas tintas ricas em zinco. Como eu mostrei para vocês, aqueles pigmentos anticorrosivos, nós temos zinco em pó, né? E elas funcionam pelos princípios baseados no princípio de proteção catódica, onde o zinco, em contato com o seu metal, no caso de um dano à sua superfície pintada, ele vai funcionar como um anúncio de sacrifício e vai proteger aquela sua superfície danificada, onde o aço está exposto por um certo tempo até que seja possível fazer um retoque, uma manutenção de correção naquela área. Geralmente, essas tintas possuem elevados teores de iodo zinco, variando de 75% a 95%. Isso porque você precisa ter bastante pó de zinco na superfície para que essa proteção catódica seja eficiente e eficaz. Nesse caso, esse tipo de tinta, o mecanismo de cura, de formação de película, ocorre através da reação química da resina utilizada nessa tinta com a umidade do ar, quando ela é num determinado grupo chamado etilsilicato de zinco. Quando ela é formulada à base de resina epóxi, ela é feita com dois componentes, componente A e B.
que nós vamos falar um pouco à frente. E temos ainda as novas tecnologias das tintas chamadas tintas epóxi, isentas de alcatrão de hulha. Como eu comentei com vocês, as tintas bituminosas elas estão caindo em desuso em função das questões ambientais que envolvem a matéria-prima utilizada. Em face desse fato, os grandes fabricantes eles desenvolveram tecnologias cujas formulações se propõem a ter as mesmas propriedades que aquela tinta que possui o alcatrão de hulha, entretanto, sem o alcatrão de hulha. Comercialmente, elas são conhecidas como as tintas tar-free, né? Tar de alcatrão e free de livre, então livre de alcatrão. Então, elas se propõem a ter as mesmas propriedades anticorrosivas sem os agentes nocivos à saúde dos usuários. Então, como nós falamos, eu falei anteriormente, tinta monocomponente, componente, então vamos enxugar essas informações e vamos entender o que é cada uma delas. Então, quando eu falei tinta monocomponente, eu estava me referindo à tinta que é fornecida em uma única embalagem e está pronta para uso. Então, você abre a embalagem e usa a tinta e depois fecha, guarda e está tudo bem. A tinta bicomponente é aquela geralmente que é a tinta de reação química, e ela é fornecida em 2 embalagens, cujos conteúdos devem ser misturados momentos antes do uso, para que as reações entre os componentes se processem, e uma vez que você aplica sobre a sua superfície, há a polimerização do filme e a formação da película protetora. Para as tintas bicomponentes, existe e é fornecida pelo fabricante da tinta uma proporção de mistura também chamada relação de mistura. O que é essa proporção de mistura? Vocês lembram daquelas aulas da escola que a gente dizia, que a professora dizia A mais B dá C mais D, ou seja, o C e o D, que é o seu produto final, eles só são obtidos se você misturar A e B corretamente. Então, para as tintas bicomponentes, nós temos os chamados componente A e componente B. E cada componente contém as resinas reativas em proporções estequiométricas dadas pela formulação dos fabricantes, dadas pelas características das resinas utilizadas, que devem ser respeitadas, porque a falta ou excesso de um desses reagentes pode produzir uma tinta com propriedades diferentes daquela que foi idealizada, do tipo uma tinta que não seca, uma tinta que se torna rígida demais e quebra e craqueia e abre caminho para o processo corrosivo, enfim, uma série de problemas que podem surgir da mistura inadequada dos componentes. Ou você usar somente um componente e você não vai ter a formação da película, enfim, uma série de problemas que você pode obter. No caso específico das tintas epóxi, que são tintas bicomponentes, uma vez que você faz a mistura do componente A e B na relação correta, você deve aguardar 10 a 15 minutos antes da aplicação. Especificamente para as resinas epóxi, nós temos o que se chama o tempo de indução. É uma característica físico-química da resina epóxi que ela precisa iniciar o processo de polimerização, que leva aproximadamente 10 a 15 minutos, para que depois você possa aplicar na superfície e aí sim você promova a polimerização completa da resina e, consequentemente, você obtém uma película homogênea e com as características desejadas. Eu falei que um dos componentes da formulação da tinta é o solvente, né? Então, esse solvente também vai ser um parâmetro de classificação dessas tintas em termos da quantidade presente na formulação. As tintas podem ser classificadas pelo seu conteúdo solvente em dois tipos, dois grandes grupos, o chamado alto VOC e o chamado baixo VOC. O que vem ser o VOC? O VOC vem de uma sigla em inglês chamada Volatile Organic Compounds. Em português, ele significa
conteúdo orgânico volátil. E esse VOC é a quantidade em massa de solventes presentes em um dado volume de tinta ou de resina, e ela é expressa em gramas por litro. Então, como hoje em dia a tendência mundial de controle ambiental é que você tenha tintas de baixo, com menor quantidade possível de solventes para não afetar a camada de ozônio e afetar a saúde do trabalhador, cada vez mais as formulações, as novas tecnologias estão caminhando para tintas de baixo VOC, ou chamado low VOC, né, baixo VOC ou low VOC, ou VOC zero ou no VOC em inglês. Então, cada vez mais você vai se acostumar com essa terminologia, alto VOC, baixo VOC ou no VOC, ou VOC zero. E aí a gente pode classificar as tintas em termos da quantidade de solventes ou do tipo de solvente que ele é utilizado. Ainda temos no mercado uma quantidade muito grande de tintas à base de solventes orgânicos. Elas fazem mal? Fazem mal se você não tiver os cuidados necessários, se você aplicar sem o uso dos EPIs necessários, sem máscaras, sem luvas, sem roupas adequadas. Temos as tintas de base aquosa, os chamados water-based. Tinta de base aquosa, ela não significa, é curioso, eu até faço um parênteses aqui, o pessoal pergunta, Cristina, a tinta de base aquosa, ela dissolve se eu molhar? Eu vou assim, não, o que acontece é o seguinte, em vez de você usar um solvente orgânico na formulação da tinta, naquele grupo que eu mostrei inicialmente, você utiliza água. E as resinas que constituem essas tintas, elas utilizam parte da água utilizada na formulação para reagem com parte dessa água e aí formam uma película com características próprias. Então, na verdade, a tinta de base aquosa, ela utiliza a água na sua formulação, porém, uma vez formada a película, uma vez que a película está seca e curada, você pode jogar, ela pode entrar num dilúvio que ela não vai ser removida. Nós temos ainda as tintas sem solventes, aquelas cujas resinas não possuem solventes, e, portanto, na formulação também você não adiciona solventes, mas as resinas possuem uma viscosidade característica que é possível você fazer a aplicação sem necessidade de diluição, e as chamadas tintas em pó. Nós vamos ver cada uma delas daqui a pouco. Então, definição, né? Só resumindo o que a gente falou agora, temos as tintas. Como é que a gente vai definir, então? As tintas à base de solventes orgânicos, elas apresentam têm solventes orgânicos tipo tolueno, xileno, acetato de etila, álcools, enfim, cetonas, ésteres, enfim, uma série de solventes orgânicos que têm grandes vantagens em termos de aplicação e desempenho, mas em face da inflamabilidade, que também é uma característica delas, e toxicidez, quando o operador não usa os EPIs adequados, elas vêm sendo contestadas e substituídas, né, por tintas solúveis em água ou tintas de base aquosa. Na verdade, essas tintas, elas não, ao contrário das tintas de base de solventes orgânicos, que são fabricadas através de um processo chamado dispersão, as tintas de base aquosa são tintas emulsionadas. As tintas de base aquosa são emulsões em água, onde o constituinte principal é responsável pela dispersão. Então, ela possui um mecanismo de secagem e aqualescência e, por isso, a única característica que elas necessitam é uma condição de baixa umidade relativa do ar, para que a água se evapore mais rapidamente, né? Na verdade, as tintas de base aquosa, elas não são totalmente sem solventes orgânicos. Elas precisam de pequena quantidade, no menos de 5% da formulação, do solvente orgânico coalescedor, para dar estabilidade na emulsão das tintas na água.
E as tintas sem solvente e tintas em pó, que são novas tecnologias, elas surgiram na década de 90 para cá, basicamente. As tintas sem solvente e as tintas em pó, elas são... as tintas sem solvente, elas podem ser aplicadas tanto a trincha, a rolha e a pistola. Elas têm uma certa restrição em termos de aplicabilidade. E, para isso, por serem tintas com alta viscosidade, elas precisam de equipamentos mais parrudos, aqueles que vão aplicar pistolas sem ar, pneumática, porque a viscosidade precisa de uma força de impulsão para chegar até o seu substrato. Já as tintas em pó, elas são tintas que possuem na sua formulação pigmentos condutores. E aí a tinta ela é aplicada por uma pistola que possui uma carga, dá carga a esses pigmentos, e a peça que vai ser revestida possui uma carga contrária. E aí essas tintas elas vão ser atraídas eletrostaticamente, e depois que essa pintura em pó está aderida eletrostaticamente na superfície, ela passa vai a uma estufa em que ela é fundida na superfície. Ela é muito utilizada na pintura de eletrodomésticos, fogões, geladeiras, ar-condicionados. Muito bem, entendemos o que é uma tinta, entendemos como ela é produzida, quais são os componentes importantes, né, dessa formulação e a função de cada um. Entretanto, quando nós conversamos e falamos sobre pintura anticorrosiva, nós não falamos apenas de uma tinta. Nós estamos falando de um esquema de pintura. Geralmente, quando você faz uma proteção anticorrosiva por pintura, você utiliza uma, duas ou até 3 tintas diferentes ou camadas de tintas diferentes. E esse esquema de pintura, com base na norma de pintura industrial terminologia, a ABNT-NBR 15156, ele define o esquema de pintura como um conjunto de operações realizadas para a aplicação de um revestimento à base de tintas. Então, além das tintas que vão ser aplicadas, a gente vai ter uma série de outros procedimentos dentro do qual se especificam os detalhes técnicos envolvidos no trabalho. Como vocês podem perceber, a pintura anticorrosiva, ela demanda uma série de cuidados que não basta você abrir a lata, colocar a trincha dentro da lata, aplicar na superfície e ir embora. Você tem que ter uma série de cuidados e conhecimento acerca do seu processo. E que tipo de parâmetros a gente tem que se preocupar? O primeiro, e aí nós estamos nos remetindo ao curso de ontem, é o tipo de preparação e o grau de limpeza de superfície. Está claro para vocês que nós não vamos aplicar uma tinta sobre uma superfície oxidada, né? Totalmente oxidada, sem limpeza. Você tem que remover essa oxidação o máximo possível para evitar contaminação, caso essa oxidação esteja contaminada. Você também deve, no esquema de pintura, definir quais são as tintas a serem aplicadas. Como eu mostrei no exemplo do portão e do navio, dependendo do tipo de superfície que você vai pintar, do ambiente no qual ela está exposta e o tipo de trabalho que ela vai receber, essas tintas elas têm que ter características específicas. Imagine, por exemplo, que você vai pintar uma superfície de um equipamento que está em constante vibração. Essa tinta que eu vou aplicar nessa superfície, ela não pode ter uma rigidez muito elevada, porque se ela estiver em vibração, ela vai formar trincas muito rápido, vai fissurar. E aí, se você fissura, quebra a película de proteção, você permite a entrada do meio corrosivo e aí dá o início ao processo severo de corrosão. Outra informação muito importante que deve constar no esquema de pintura é a espessura por demão de cada uma dessas tintas. No esquema de pintura, você vai definir quantas demãos você vai aplicar
e a espessura de cada uma delas. A espessura, ela é dada pelo fabricante. Nós vamos ver no boletim técnico que quando o fabricante diz, minha tinta ela protege contra a corrosão, se você aplicar uma espessura seca de 100 microns ou 120 microns, significa que essa é a espessura indicada pelo fabricante que vai te dar a efetiva proteção. Uma espessura a menos ou a mais vai te dar uma película de características completamente diferentes daquela desejada. Também nós vamos ver à frente os intervalos entre as demãos e o método de aplicação de tintas. Toda tinta, ela possui o que a gente chama de tempo de secagem, é o intervalo entre demãos. E para que você possa aplicar uma segunda demão sobre ela. E também os métodos de aplicação de tintas. Existem tintas que são mais adequadas para aplicação a trincha, outras a rolo, outras a pistola. Os critérios para execução de retoques de pintura também são muito importantes e devem constar no esquema de pintura. Por quê? O que são os retoques? Às vezes você tem um equipamento que está pintado, mas na condição de trabalho, ele pode sofrer um dano, seja de montagem, seja de transporte ou qualquer outra causa. Então, para isso, para que não se instale prematuramente um processo de corrosão, é necessário fazer um retoque antes de colocá-lo em operação. Também são feitos ensaios de controle de qualidade durante a pintura e durante o processo de aplicação dessas tintas. E, principalmente, as normas e os procedimentos a serem seguidos para cada atividade a ser realizada. Então, por exemplo, se é a norma de preparo de superfície, a norma do tipo de tinta utilizada, ensaios de avaliação, como normas de aderência, normas de medição de espessura, entre outras. Bom, eu falei para vocês que, geralmente, quando a gente vai revestir uma superfície metálica, por pintura anticorrosiva, nós não usamos somente uma demão de tinta, nós usamos pelo menos duas ou três que constituem o esquema de pintura. Então, eu vou explicar como essas demãos de tinta têm importância. A primeira, e a mais importante do esquema de pintura, é a chamada tinta de fundo, também conhecida como primer. Primer vem do inglês primeiro. Essa tinta de fundo, ela é a mais importante porque ela é responsável pela proteção anticorrosiva e pela aderência das demais mãos sobre ela. Por que responsável pela proteção anticorrosiva? Porque é ela que está diretamente ligada, em contato, né, com o substrato a ser protegido. Então, no caso de um dano, se ela não tiver uma aderência bastante satisfatória, ela vai facilmente deixar o seu substrato metálico desprotegido e aí sujeito aos processos corrosivos. A segunda demão, que pode ser uma demão igual à tinta de fundo ou de uma tinta diferente, é a chamada tinta intermediária, demão intermediária. Qual é a função dessa tinta intermediária? Ela auxilia na proteção aumentando a espessura, consequentemente, o efeito barreira, né? A distância entre o meio agressivo e o seu substrato. E também melhora a aderência da tinta de acabamento que era a ser aplicada. E, por fim, dentro da classificação, nós temos a tinta de acabamento. Como o próprio nome diz, além do efeito estético, é uma tinta de acabamento, ela acaba o serviço, ela funciona como uma primeira barreira entre o meio agressivo e o seu substrato e o seu esquema, né? Então, por isso, é conveniente que esta película seja bastante impermeável, porque nós sabemos que películas porosas permitem a entrada do meio agressivo no sistema. Uma coisa que faltou eu comentar é que a tinta de fundo ela tem naturalmente uma característica porosa.
Já a tinta de acabamento não é porosa, ela é o mais impermeável possível. Por que a tinta de fundo ela tem essa característica porosa? Para que, além da aderência com o substrato, ela permita também a ancoragem das demais demãos do esquema, ok? Então, nós temos o mecanismo, o esquema de pintura, então, percebendo que nós temos tintas de diversas funções dentro de um esquema de pintura. Mas, basicamente, nós temos, pelas tintas escolhidas, 2 mecanismos de proteção anticorrosiva dos revestimentos por pintura. O primeiro é uma barreira, né? Sempre que eu coloco uma película no meu substrato, entre o meu substrato e o meio corrosivo, eu promovo uma barreira à chegada desse meio corrosivo no meu substrato. E, como nós já falamos, a tinta de acabamento ela deve ser a mais impermeável possível para evitar que esse meio corrosivo, seja ele líquido, seja ele gasoso, atinja o seu substrato. E o segundo mecanismo, também muito importante, é o mecanismo eletroquímico, baseado nos princípios da proteção catódica. É aquele mecanismo pelo qual as tintas ricas em zinco protegem o metal, pois eles formam uma pilha, as partículas de zinco formam uma pilha galvânica entre o metal base e o pigmento metálico do revestimento. Então, se eu tiver um dano nessa superfície pintada, aquelas tintas que protegem pelo mecanismo eletroquímico vão permitir que eu tenha um tempo para fazer a manutenção de retoque. Geralmente, as tintas ricas em zinco, elas são muito indicadas, devem ser utilizadas em ambientes de extrema agressividade, tais como ambientes marinhos e ambientes industriais. Eu falei também que outra coisa muito importante é o controle de qualidade das tintas líquidas, né? Não é só você pegar um galão de tinta, abrir o galão, colocar lá, pegar a sua trincha, o seu rolo e aplicar. Você tem que saber e tem que ter controle daquilo que você está utilizando, né? O termo da tinta. Em termos de projetos de proteção anticorrosiva e serviços de proteção anticorrosiva nas empresas, é importante que esses esquemas de pintura sejam definidos com antecedência, de modo a você saber que tipo de tinta você vai utilizar, né? E quando você tem a aquisição de tinta, da tinta, quando você vai comprar tinta, é importante que sejam definidas as responsabilidades ambas as partes, não só de quem está comprando, como também de quem está fornecendo, para que a qualidade prevista para o esquema de pintura seja efetivamente alcançada. Bom, a primeira premissa é que você pede um tipo de tinta, de epóxi, seja poliuretano, alquídica, a qualidade da tinta é de responsabilidade do fabricante. Por isso, nas normas, elas citam que o fabricante deve enviar sempre, para cada lote adquirido, um laudo de conformidade dessas tintas. O cliente, por sua vez, tem a responsabilidade de definir, através de uma norma técnica ou outra especificação, os requisitos de qualidade da tinta a ser comprada. Ou seja, é aquele caso da tinta de portão e da tinta do navio. Ele tem que saber que tipo de tinta ele vai adquirir e para que tipo de trabalho, para que tipo de situação essa tinta vai proteger, ok? O fabricante também, como eu falei, deve apresentar um certificado de qualidade para cada lote de tinta, atestando a conformidade da mesma com os requisitos estabelecidos pelo cliente. Ao cliente também compete efetuar a inspeção de recebimento de cada lote recebido. Então, se o cliente especifica uma tinta epóxi para pintar a sua estrutura, o seu equipamento, e o fabricante enviou uma tinta betuminosa, por exemplo, se o cliente não conferir e não tiver um controle, ele vai abrir a lata e vai pintar
de tinta betuminosa, quando ele deveria pintar de tinta epóxi ou tinta de poliuretano, conforme foi estabelecido. Então, ele deve inspecionar o recebimento, né? E essa inspeção de recebimento não é só o tipo de tinta, é se as embalagens estão comprometidas, se por acaso ele especificar uma cor, se a cor também vai ser, se está de acordo, enfim, uma série de informações que o cliente passa para o fabricante, mas que ele deve conferir se o fabricante atendeu ao pedido. E a responsabilidade, principalmente, isso aqui é muito importante, a responsabilidade pelo controle de qualidade da aplicação é do aplicador, porque você pode ter a melhor tinta do mercado, você pode ter a melhor tecnologia, mas se o aplicador não fizer um trabalho de qualidade, usar equipamentos inadequados, usar a diluição inadequada, usar a relação de mistura errada, você vai ter comprometimento da sua película formada, da sua tinta formada, sua tinta seca. E aí, esse aplicador, ele deve elaborar e implantar no sistema de qualidade que assegure que a aplicação seja feita em conformidade com os requisitos do cliente. Então, o que a gente tira daqui? Que antes de qualquer serviço de pintura anticorrosiva, é fundamental um acordo entre as partes, entre o cliente, o aplicador e o fabricante, o fornecedor. Sem isso, vai se comprar uma tinta qualquer para aplicar de qualquer forma e que não vai assegurar a proteção anticorrosiva do equipamento. Nós temos também, e aí quando eu falo de padrões de qualidade da tinta, eu vou citar aqui, nós não vamos entrar a fundo, mas são parâmetros muito importantes que são fornecidos pelo fabricante da tinta, do fabricante do produto, e são relacionados à qualidade da tinta líquida que vai acarretar numa proteção anticorrosiva da película seca formada. Bom, o primeiro parâmetro importante é o teor de sólidos por massa. O que é isso? Corresponde à fração de tinta que fica na película seca após a evaporação das substâncias voláteis, dos solventes, e é expressa em porcentagem, né? Ou seja, você aplica a tinta úmida, porém, depois que o solvente evapora, você fica com a película seca, você fica com os sólidos da formulação, ok? É a mesma coisa. Então, se você comprar uma tinta com muitos solventes, você vai ficar com uma quantidade de sólidos pequena na sua superfície. A sua película vai ter uma quantidade de sólidos pequena. Outro parâmetro muito importante, a gente chama que é o teor de sólidos agora por volume, né? E ele aí é a quantidade em volume de material sólido que fica na película de tinta, também a partir da evaporação dos voláteis. São duas formas de medir, de avaliar a quantidade de material sólido que fica sobre o seu substrato. Esse teor de sólidos por volume, ele é um parâmetro importante para verificar o rendimento e o custo de uma tinta, que ele é expresso em porcentagem. Vocês sabem que nós, quando compramos uma tinta, nós compramos em volume. Nós compramos um galão, que são 3,6 litros, nós compramos em baldes, 18 litros. E então, esse parâmetro ele é muito importante, porque ele vai, por relações matemáticas, dar diretamente o rendimento e o custo dessa tinta. E aí como é que qual é a correlação que eu vou ter com o rendimento? O rendimento ele é definido como a quantidade diária que você cobre com um determinado volume de tinta. Então, quanto maior a área que ele cobrir com o mesmo volume de tinta, maior vai ser o rendimento, e aí, em função do custo, acaba tendo influência nesse rendimento, por causa desse rendimento. Então, a importância dos sólidos por volume, em linhas gerais,
ele está diretamente ligado ao cálculo do rendimento teórico da tinta, que é ligado aos sólidos por volume e à espessura seca, nós vamos falar um pouquinho à frente, e também o cálculo da espessura úmida desejada que você vai aplicar para obter a espessura seca desejada. Quando eu falei do esquema de pintura, eu falei da definição da espessura final que você deve ter após a cura da película de tinta, né? Então, só que quando você tem a tinta líquida, e aí você quer saber o quanto você vai ter de espessura da película seca depois da evaporação de solvente, é utilizando esse parâmetro sólidos por volume. Então, pela relação matemática, você chega ao quanto de película úmida você tem que aplicar para obter uma dada película seca. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Então, olha só, foi mais rápido do que a gente esperava. O cálculo da espessura de filme úmido, o cálculo da película úmida, ela vai estar diretamente ligada à quantidade de sólidos por volume, né? É um ponto importante porque ele vai estar diretamente relacionado ao quanto de tinta você vai gastar para cobrir aquela sua superfície. Então, existem dois cálculos de espessura úmida que você pode usar para uma tinta sem diluição e uma tinta com diluição. A tinta sem diluição, é uma conta direta em que para você saber quanto de espessura úmida você tem que aplicar, você coloca a espessura seca desejada, sobre os sólidos por volume informados no boletim, só que aqui você vai multiplicar não somente por 100, porque aqui estava sem diluição, mas você vai adicionar o percentual de diluição máximo ou o desejado da tinta. E onde eu tiro esse valor de diluição da tinta? É também pelo boletim técnico que o fabricante informa o quanto a tinta dele suporta uma diluição sem perder as propriedades na película seca formada, ok? É aquela história. A gente tem que colocar, quando a gente está pintando, por exemplo, fazendo uma obra civil, você está usando uma tinta à base d'água, você coloca um pouco de água para diluir, para melhorar a aplicabilidade. Mas tem gente que coloca, em vez de colocar água na tinta, coloca a tinta na água. Então, você bota muita água, você dilui demais, você muda completamente as propriedades dessa tinta. E aqui eu estou mostrando para vocês como se faz, porque a gente calculou a espessura úmida. Mas como é que eu vou saber quanto de espessura úmida eu tenho? Porque se eu botar espessura úmida de menos ou espessura úmida de mais, a espessura seca resultante vai sofrer alterações. Então, para a medição da espessura de película úmida, utiliza-se um dispositivo chamado pente de espessura. Vocês estão percebendo que é um dispositivo que tem dentes, né? Vocês estão vendo aqui? Esses dentes são graduados. E aí, quando você coloca o medidor, o pente de espessura úmida perpendicularmente, seja na vertical ou na horizontal, mas perpendicularmente, o último dente molhado, como mostra aqui essa figura, o último dente molhado é que está se relacionando à espessura úmida obtida. Então, aqui nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, a espessura úmida aplicada foi 225 microns. A unidade utilizada são microns, micrômetros, né?
E aí você tem aqui 225 microns. Então, pela aquela conta anterior que eu mostrei, por essa conta anterior aqui, eu vou saber se essa espessura aplicada, ela está de acordo com, ela vai me dar uma espessura seca que eu quero, ok? Às vezes, em campo, nós temos também que, nós podemos ou ter uma visão acurada e ver aonde o dente está molhado, né? Ou então utilizar um subterfúgio, usar uma folha de papel e fazer uma impressão da tinta. E aí a gente lê o valor aplicado. Aqui essa figura, ela mostra claramente, aqui um exemplo, um pente com 3 graduações. Mostrei que o 10 molhou bastante, passou da graduação, né? Significa que, se vocês estão vendo, esse pente é uma escala, então ele tem uma certa distância do seu substrato, né? Aqui está o seu substrato, aqui está a película, você tem as duas pontas, são os suportes, você não avalia, então pelo dente, no menor dente ele molhou bastante, como esse aqui, ó, ele molhou bastante, significa que a pintura aplicada nesse exemplo estava acima de 10 microns. Já no de 30, que era maior, ele nem chegou a encostar na tinta, significa que a minha tinta tem menos que 30 microns. Entretanto, o último dente molhado foi o de 20, significa que a minha espessura úmida, ela está próxima de 20 microns úmidos. E aí, quando eu jogar na fórmula, eu vou saber se ela vai me dar aquela espessura seca desejada, ok? E eu falei também que no controle de qualidade das tintas líquidas, um parâmetro muito importante é o tempo de secagem, que vai me dar depois o intervalo de repintura. Então, o que é esse tempo de secagem na pintura anticorrosiva? É o tempo que você tem a formação, a secagem superficial da película. A gente tem que fazer aqui um parêntese, que secagem é diferente de cura, né? Eu posso ter um filme seco, porém sem estar curado totalmente. Então, aqui eu estou me referindo à secagem. E aí eu tenho 4 itens, 4 graus de secagem que a gente tem que avaliar. Todos esses graus de secagem, eles são regidos por normas, tá? Então, para quem tiver dúvidas, essas normas são normas ABNT, elas estão disponíveis, então você pode procurar pelas essas normas de secagem. A primeiro tipo de secagem, e aí esses estágios de secagem, eles são subsequentes. O primeiro estágio que você tem, a secagem ao pó, ele é definido como o tempo necessário para que o filme de tinta não absorva as partículas de pó presentes no ambiente. Fazer um serviço de pintura, às vezes você está no campo, você tem que tomar uma série de cuidados com relação a esses tempos de secagem. Imagine que você pintou o seu equipamento e você está ainda com a tinta úmida, não chegou ao estágio de secagem ao pó e começou a ventar. E aí esse vento trouxe para a sua partícula poeira, galhos, folhas. Se você estiver no campo aberto, ou se estiver, por exemplo, no estaleiro, você está com o serviço de jateamento ocorrendo simultâneo, você não pode ter esse serviço simultâneo, porque se a sua tinta não tiver secagem ao pó, aqueles adesivos podem ficar incorporados no filme de tinta. Então, é sempre necessário estar atento ao tempo de secagem ao pó. É aquele que a tinta seca superficialmente, de modo a que ela não mais incorpore nenhum tipo de partícula externa. O segundo tempo de secagem é o chamado secagem ao toque. É aquele tempo necessário para que o fio esteja seco o suficiente para não marcar pressão digital, ou seja, a secagem ao pó, você passa a mão muito levemente sobre a superfície e ela está seca. A secagem ao toque, você já passa o dedo sobre a superfície, ele está seco,
mas você ainda ele não marca a impressão digital, mas ele ainda está macio. E outra característica da secagem toque é quando você não tem mais aquela pegajosidade, você não sai, a tinta não sai no seu dedo, né? No campo de pintura industrial, a gente costuma falar pegajosidade ou taque, aquela pegajosidade, né? O terceiro tempo de secagem para repintura, e é esse que a gente vai estar atento quando for fazer o intervalo, a pintura de uma demão sobre a outra, é o tempo necessário para secagem, de modo que você possa aplicar a demão subsequente sem danificar a demão de baixo, né? Se você aplicar antes da repintura, ou seja, se você não tiver dado o tempo da repintura, quando você vier com a sua trincha ou com o seu rolo, você, na hora de aplicar a segunda demão, você vai arrastar a demão de baixo. Então, isso vai te dar um problema de, além de estético, que é o de menos, em termos de pintura anticorrosiva, você vai ter uma irregularidade da película e, consequentemente, você vai ter uma irregularidade na proteção anticorrosiva da película. E, por fim, a secagem ao manuseio é o tempo necessário para que a película não apresente nenhuma alteração de superfície no tempo avaliado. A manuseio você pode pegar, pode tocar, sem que isso cause nenhum dano nessa superfície, ok? Uma coisa que é importantíssima quando você faz um processo de pintura é o controle das condições climáticas, e também da espessura da película aplicada. Esses dois itens, eles afetam os tempos de secagem. Tá claro que se você aplicar sua tinta num tempo frio, ela vai demorar mais a secar do que num tempo quente. E também, se você tiver uma espessura mais espessa, ela também vai demorar a secar mais do que uma espessura mais baixa, ok? Então, todos esses parâmetros que eu falei para vocês, eles são dados no boletim técnico da tinta. Isso aqui é um exemplo de um boletim técnico. Cada fabricante tem o seu boletim, tem o seu layout, e aí você tem todas essas informações sobre as quais nós falamos. O boletim técnico de uma tinta é a bula da tinta, né? Nós, quando vamos tomar um remédio, nós vamos ler a bula para saber se a gente pode tomar, como tomar, qual é a posologia. A mesma coisa é um boletim técnico. Então, rapidamente, eu vou ensinar vocês a ler um boletim técnico, porque isso é muito importante. Você, antes mesmo de adquirir a tinta, seja do fabricante A, B ou C, você hoje em dia pela internet, você já tem como acessar esses boletins técnicos. E aí você pode verificar se realmente aquele produto que você pretende adquirir é adequado às suas condições de trabalho. Então, geralmente, no boletim técnico, ele vai vir com o nome da tinta. Geralmente, aqui desse lado vem o logo do fabricante A, B ou C. Você tem o nome da tinta. Se ela atende a normas específicas de empresas, por exemplo, essa tinta aqui, ela atende norma Petrobras, ela atende a norma CHESF, ela atende a norma eletronuclear, enfim, ela atende uma série de normas, ela foi homologada, ela foi classificada e atende os requisitos técnicos das empresas. Depois, no boletim, a gente também vem uma breve descrição do que vem a ser essa tinta. Então, por exemplo, essa tinta epóxi mastica alumínio, ela é classificada como um revestimento epóxi de função de alta espessura bicomponente. Então, isso já te dá uma informação que a tinta é bicomponente, então você vai receber um conjunto, né? A tinta vai vir num conjunto de componente A e B, não vai vir uma lata somente, vão vir duas latas. Cada conjunto vai se constituir na tinta epóxi mastica alumínio, é o conjunto de componente A e componente B, que ele indica o uso recomendado para substratos de ácido carbono, enfim, para tanques, tubulações, enfim. As informações técnicas do produto, a cor, né, porque para cada
para cada referência, para cada número de tinta do fabricante, ele vai ter uma cor, a textura, se ele é brilhante, fosco, semibrilhante, e te dá os sólidos por volume. Isso é o sólidos por volume fornecido pelo fabricante, que você vai utilizar, lá na frente nós vamos aprender como fazer, a calcular o rendimento. Então, a partir desses sólidos por volume, você calcula o rendimento teórico e já vai ter uma ideia de quanta tinta você vai precisar comprar, porque você já sabe a área que você vai revestir. O peso específico é uma característica físico-química, o VOC também é dado, 190 gramas por litro, é uma tinta que possui solventes orgânicos. Ele tem um ponto de fulgor, que isso aqui é uma informação para uso em espaços confinados. O ponto de fulgor é aquele que ele pega fogo, né, sozinho, se ele chegar numa temperatura em espaço confinado, ele entra em ignição, mas isso aqui geralmente tem que ser levado em consideração somente para aplicações em espaços confinados. Para aplicação em campo, em espaços abertos, ele não tem tanta interferência. E, principalmente, a relação de mistura. A relação de mistura, como eu falei para vocês, é aquele A mais B, que vai dar C mais D, onde o C mais D é a minha película com todas as propriedades desejadas. Então, eu digo que a relação de mistura ela é dada tanto em peso quanto em volume. Por quê? Às vezes, eu estou numa condição em que eu tenho uma balança e eu posso pesar essa tinta. Mas, às vezes, no campo, eu não tenho essa possibilidade. Então, eu vou utilizar a relação em volume. E o tempo de vida útil da mistura. Isso é uma outra característica que as tintas bicomponentes possuem. Elas têm uma tinta, quando ela vai polimerizar e começa a endurecer e formar película, ela começa pelo processo de gelificação. A polimerização começa pela gelificação e daí ela vai endurecendo até formar o polímero completo e a película dura, formada sobre o meu substrato. Então, essa reação de A mais B significa que ela tem uma vida útil, ou seja, é o tempo em que ele começa, que eu posso utilizar a tinta sem alteração da sua forma, e ela ainda vai me dar as propriedades. Significa que, no caso dessa tinta, eu tenho 6 horas. Se eu misturar a tinta depois de 6 horas, eu não vou conseguir mais aplicar essa tinta. Ela já vai começar a endurecer, já vai começar a gelificar, e aí eu vou perder o meu material. Então, a vida útil da mistura é um parâmetro extremamente importante para que você tenha produtividade. E, enfim, o rendimento teórico e uma série de outras informações inerentes ao produto. Então, como eu falei, se eu tenho tintas bicomponentes, eu tenho que ter a mistura, homogeneização e a diluição dessas tintas. Então, a homogeneização das tintas é muito importante para que todos os seus componentes fiquem uniformes em condição de uso. Antes de fazer a mistura A mais B, eu tenho que homogeneizar cada um dos seus componentes, para que eu garanta que todos eles estão dispersos de forma homogênea. Também deve ser feita no recipiente original da tinta, admitindo que parte pode ser retirada para facilitar a homogeneização. Em algumas situações, em função da característica da tinta e do processo, torna-se necessário efetuar uma diluição antes da aplicação, para ajuste de viscosidade. Então, essa diluição ela é dada pelo fabricante, ela é dada no boletim técnico. Também no que diz respeito às tintas bicomponentes, são válidas essas diluições. Então, também essas diluições elas têm que ser feitas depois da mistura. Você faz A mais B na relação correta e depois você faz a diluição necessária. E, por fim, é que a mistura e a diluição das tintas seja feita imediatamente antes da aplicação, observando-se o tempo de indução, no caso das tintas epóxi, e o tempo de vida útil da mistura. O que eu quero dizer com isso? Não adianta querer preparar a tinta no dia anterior para ganhar tempo no trabalho. No máximo, se você misturar a tinta na véspera, no dia seguinte você, em vez de ter a tinta pronta para uso, você vai ter um belo banco, um protetor de porta, alguma coisa assim, mas não a tinta para aplicação, ok? Não, ele tem que ser respeitado esse tempo de vida útil.
E a diluição depende do tipo de peça a ser pintada, das condições, tanto de trabalho quanto ambientais, e o método de aplicação. E, principalmente, voltando mais uma vez a bater nisso, o boletim técnico indica qual o diluente correto. A gente vai ver que não adianta, não é botar qualquer redutor faísca que vai facilitar a minha aplicação, ok? E o que eu vou conseguir é uma falha prematura na película observada. Então, só para a gente terminar essa parte, eu tenho aqui o solvente diluente. Eu quero levantar uma questão de reflexão. Vocês sabem qual é a diferença entre solvente, diluente, redutor e thinner? Todos são termos conhecidos, né, de quem trabalha em manutenção. Mas, por definição, da norma de pintura industrial, o solvente é o constituinte da tinta, ok? Aquele que é incorporado na fabricação. O diluente é aquele líquido volátil usado para reduzir a viscosidade. E esse diluente, ele é indicado pelo fabricante de tinta. Então, quando você compra a tinta para determinado serviço de manutenção, você vai comprar a tinta e o diluente e vai utilizar o diluente na proporção indicada pelo boletim técnico. Por outro lado, o thinner, todo mundo ouve, né? O thinner de limpeza, é muito comum você usar thinner de limpeza no campo. Isso é um crime com a sua tinta. Você está matando as propriedades protetoras da sua tinta. O thinner, chamado thinner, é um thinner de limpeza. Ele é uma mistura de solventes que você não tem acesso a essa composição e que, na maioria das vezes, não é compatível com as resinas utilizadas na sua tinta. Quando você usa o diluente indicado pelo fabricante, o diluente ele é compatível com todos os componentes do seu produto. Já o thinner pode não ser. Ele pode talhar sua tinta, ele pode gerar bolhas, ele pode gerar uma série de defeitos que vão comprometer o seu revestimento. Geralmente o thinner, e por isso ele é chamado thinner de limpeza, ele é usado para remoção de tinta, óleos ou graxas, equipamentos, superfícies em geral. É limpeza, ok, gente? Por favor, nós nos nossos cursos, nós temos um mantra. Um deles é, nunca usarei thinner para dissolver, para diluir minha tinta. E quais as consequências do uso de um diluente não recomendado? Eu posso ter, se eu usar um solvente muito volátil, eu posso favorecer o aparecimento de bolhas, fervuras, casca de laranja, que é o alastramento, ou um overspray, uma pulverização a seco, onde a tinta já chega seca no substrato. Por outro lado, se eu usar um diluente que seja pouco volátil, ou seja, de secagem lenta, eu vou demorar muito a secar a minha tinta e posso ter a possibilidade de escorrimento em superfícies verticais. E também, quando eu uso um diluente não compatível com a minha tinta, um diluente de baixo poder de diluição, ele ocorre a separação entre as tintas, entre o diluente e a tinta. É o que a gente chama de talhar a tinta, né? Devido à incompatibilidade entre eles. Vamos dar uma pequena pausa para uma água e eu vou um intervalo de 1 minuto e nós já voltamos já. O segundo módulo que nós vamos apresentar, nós falamos sobre as características das tintas anticorrosivas agora nós vamos falar um pouco sobre os métodos de aplicação, sobre informações acerca da aplicação das tintas, ok? Vamos começar com os métodos de aplicação. Um dos métodos mais largamente utilizados na pintura de manutenção é o uso da trincha. Aqui eu vou fazer um parâmetro, parênteses, aliás, fazendo um pequeno comentário. O pessoal costuma chamar de pincel. Em pintura anticorrosiva, a gente não chama de pincel. Pincel é de artes, é de maquiagem. Agora, para pintura de manutenção, a gente vai usar a trincha, ok? E a trincha, ela é indicada para pintura de peças pequenas, sejam elas de pequenas dimensões, tubulações, de pequeno diâmetro,
e também regiões inacessíveis, tanto à pistola quanto ao rolo, né? E ela é usada também como pintura de reforço, de cordões de solda, cantos, arestas ou correção de escorrimento. A pintura de reforço, ela é definida quando você, para áreas que você precisa proteger e áreas mais sujeitas a tensões. Então, a gente usa a trincha, a gente já vai ver o que é uma pintura de reforço. Então, como a gente vai utilizar a trincha? Como nós vamos usar e molhar a trincha para a aplicação do trabalho de pintura anticorrosiva? A gente deve sempre utilizar ela, molhar a trincha, até 2/3 das cerdas. Aí vocês vão me dizer assim, mas o pintor que eu conheço, ele coloca a trincha toda na lata e depois fica escorrendo. Com certeza, porque se ele molha a parte metálica ou alguns até o cabo da trincha, você vai ter o escorrimento dessa tinta e vai te dar uma espessura úmida irregular. Essa espessura úmida e irregular, consequentemente, vai te dar, além dos defeitos estéticos esperados, uma irregularidade de espessura e, consequentemente, uma falha na proteção anticorrosiva. Então, o que vem a ser essa pintura de reforço? É quando você, com a trincha, você dá uma demão extra de tinta nas áreas de soldas, de cantos, de arestas, que são áreas mais fragilizadas, são áreas concentradoras de tensão. Aqui vocês estão vendo aqui um exemplo de um aplicador que já está usando uma pistola, mas todos os cantos, as arestas, os vivos, as arestas, parafusos, porcas, soldas, já foram revestidas com a pintura de reforço, ok? Por que isso é importante? Por que a pintura de reforço é importante? Porque quando a gente aplica a tinta num canto vivo, pela questão da tensão residual existente, é uma área em que você naturalmente fica com uma falha na proteção. Você fica com um filme de espessura menor, consequentemente menos protetor. Quando você vem com a pintura de reforço, você aumenta essa barreira e protege as suas áreas. Isso é uma coisa que vocês devem ter sempre em mente, que o processo corrosivo, ele sempre vai começar em estruturas, principalmente de geometria complexa, em áreas geradoras de tensão. Então, em cantos, em quinas, em superfícies mal acabadas, em parafusos, em porcas. Então, se você dá essa sobreespessura, você está garantindo uma barreira a mais de proteção da sua estrutura. Outro método bastante utilizado é o rolo. Ele proporciona um rendimento em relação à trincha maior, porque ele tem uma área maior. Ele pode apresentar espessura variável, porque quando você vai com o rolo, quando você volta, você acaba tirando um pouco mais de tinta. Então, ele tem essa desvantagem de fornecer uma espessura final variável, além de um acabamento rugoso, um aspecto rugoso. Assim como a trincha, ele deve ser usado em demãos cruzadas. E aqui vale um comentário. Por que a gente deve ter aplicação em demãos cruzadas? Não basta ser só numa direção. Porque se você fizer a aplicação, seja ele em rolo, seja ele em trincha, seja ele em pistola, somente num sentido, você não garante que toda a área estará coberta, estará pintada. Então, pode ser que em algum ponto tenha ficado um poro, um ponto sem revestimento, e ali pode ser que comece um processo corrosivo. Portanto, qualquer método de aplicação deve ser feito em demão cruzado. E aqui apenas nós temos vários exemplos de rolos que para cada um você tem, para cada tipo de tinta, para cada serviço você tem um tipo de rolo específico, ok? Aqui exemplos do uso do rolo, você pode ter prolongadores e fazer uma aplicação, seja num plano, numa superfície plana, ou em superfícies curvas, né? Em tubulações. Aí você pode fazer a sua demão cruzada
a seu critério. Você pode fazer na diagonal, você pode fazer na vertical, você pode fazer na horizontal, mas contanto que estas demãos se sobreponham e você garanta que toda a superfície foi recoberta. Além da trincha e do rolo, você tem a pistola convencional. Essa pistola, ela usa ar comprimido para projetar a tinta e ela pode ser o que a gente conhece no campo como pistola de caneco. Você pode ter a pistola de caneco embaixo ou, por gravidade, o caneco em cima do bico da pistola. Então, ela é atomizada no bico da pistola pela ação do ar comprimido que vem por essa mangueira e é projetada no seu substrato. O tamanho do leque é regulável, você pode abrir um leque maior ou menor, e é um método que apresenta maior produtividade e fornece uma película com uma espessura mais homogênea ao longo de toda a superfície. Entretanto, por causa do leque, você tem, e pela pressurização, você tem o inconveniente de ter uma grande perda de tinta por evaporação, principalmente se for uma tinta que tenha uma quantidade muito grande de solventes, ok? Pistola convencional, a gente tem também a chamada pistola airless, ou sem ar, né? Essa é uma pistola em que você aciona pneumaticamente a tinta até o bico da pistola, e ela apresenta um desempenho muito maior do que a pistola convencional. E, além disso, a perda de material que você tem é muito menor, porque o seu leque ele é mais direcionado e também a pressão ela é mais indicada para tintas que usam pouco solvente ou quase ou sem solvente. Aqui basicamente ela é uma bomba airless, pneumática, e ela tem uma pistola que é um pouco diferente da pistola convencional. E essa bomba ela projeta a tinta também pneumaticamente até o seu substrato. Já existem no mercado bombas airless que são automatizadas. O que é isso? Elas são controladas por computador e você apenas insere a relação de mistura que você deseja. E aí você tem uma série de mangueiras, cada uma no seu componente, e aí a mistura dos componentes da tinta é feita diretamente no bico da pistola, né? Em vez de você, ao contrário do que você faz na trincha, no rolo, que você faz a mistura dos componentes na lata, aqui a própria tinta, a própria máquina programada na relação de mistura, ela joga para o bico da pistola a quantidade correta de A e B, e aí a mistura é feita no bico da pistola e já sai misturado e já vai direto para o substrato. Aqui um exemplo, você vê que ela tem um leque mais potente, ela pode ser feita em várias situações, e ela tem um rendimento muito maior do que a pistola convencional, com uma perda muito menor. Outro método muito usado também é a imersão. Isso geralmente é feito em fábrica, né? É um método para revestimento de peças em fábrica, em que a peça é mergulhada num tanque contendo a tinta. Ela tem pouca perda porque a tinta que escorre, ela cai dentro do tanque, então a perda é pequena, mas ela tem a desvantagem de fornecer espessuras irregulares, né? Porque como ela escorre, a parte de cima sempre acaba ficando com um pouco de tinta a menos do que a parte de baixo. Outro método muito importante, e é bastante utilizado, como eu comentei, são a pintura a pó, a pintura eletrostática ou pintura a pó. Elas são aplicadas, não possuem solventes, e elas são formuladas com pigmentos condutores. E esses pigmentos, quando eles são aplicados, a peça ela tem uma carga, ela é carregada eletricamente com uma carga oposta àquela que está ligada na pistola, né? E depois que essa pintura, essa tinta fica ligada eletrostaticamente na peça, ela segue para uma estufa onde
ser feita a cura, né, essa tinta pó, por uma elevada temperatura. Por isso que a pintura é extremamente resistente, ela é extremamente aderente e tem uma excelente resistência à abrasão e a impacto. Então, como vocês podem ver, a pistola ela é ligeiramente diferente da pistola convencional. Você tem aqui a pulverização da tinta em pó. Essa tinta possui os pigmentos condutores e a pistola ela está carregada com uma carga, seja positiva ou negativa, e a peça está carregada com a carga oposta. Esse pó fica aderido eletrostaticamente e logo em seguida ele segue para uma estufa de alta temperatura, onde essa película, esse pó vai ser fundido no seu substrato. A pintura eletroforética, ela segue o mesmo princípio. A diferença é que a pintura pó, você tem a tinta pó. A pintura eletrostática, a tinta é pó. E a eletroforética, a tinta é líquida. É a pintura que é utilizada na fabricação dos automóveis, na carroceria dos automóveis. Aqui a gente pode até aproveitar, isso aqui é uma carroceria entrando no tanque, a tinta aqui, então ela é líquida, porém os pigmentos são condutores, e aí também vocês estão vendo que eles vêm por esteiras. Essas esteiras é que são responsáveis por carregar eletricamente a peça. E aí, lentamente, eles entram no tanque, contendo a tinta, e aí a tinta molha e reveste toda a superfície, e depois eles seguem o caminho deles também em esteiras rotativas. Essa foto aqui eu coloquei para mostrar para vocês que também, no caso da indústria automobilística e de maioria das peças que são aplicadas por imersão, as pinturas por imersão, elas têm um sistema de rotação da peça ser revestida. Como eu falei para vocês, o método por imersão, ele causa espessuras irregulares devido ao escorrimento. Então, essa rotação que as peças sofrem, aqui eu estou mostrando uma carroceria de automóvel, mas a maioria das peças que são feitas por imersão sofrem também, de modo a homogeneizar a tinta líquida ao longo da superfície. E aí, quando eles saem e seguem aqui na esteira, seguem o caminho para a estufa, eles vão direto para a estufa e a estufa cura, seca por alta temperatura também. E aí, quando nós falamos sobre intervalo, secagem, tempos de secagem, eu comentei sobre os intervalos de repintura entre demãos. Isso é muito importante e é um tempo que é dado no boletim técnico. Então, vocês estão vendo que é muito importante estudar o boletim técnico de uma tinta, porque é ali que você vai ter todas as informações importantes para o uso no seu processo de pintura. Então, o intervalo de tempo entre demãos, ele vai ser definido como o tempo que deve ser aguardado para a aplicação de uma demão subsequente, ok? Ou tempo de repintura. E aí eu quero mencionar três casos em que o intervalo de demãos foi desobedecido ou obedecido. Se eu perguntar, antes do intervalo entre demãos, o filme que eu vou aplicar, no filme de baixo, na primeira demão, ainda há presença de solvente retido. E aí, se eu aplicar um segundo antes do intervalo de demãos, além de eu poder arrastar esse filme e causar aqueles defeitos estéticos, irregularidade de película, eu posso também reter o solvente baixo que não teve tempo de evaporar. E aí, essa retenção de solvente pode me gerar falhas prematuras na minha pintura, como, por exemplo, a formação de bolhas, porque esse solvente vai querer sair, não vai conseguir sair e vai ficar retido na forma de bolhas. Se eu pintar durante o intervalo de repintura correto, ou seja, se eu observar e obedecer aquilo que o meu fabricante indica, haverá tempo suficiente para a evaporação do solvente, ele vai ter aquela primeira
ao pó e ao toque, e aí vai estar ligeiramente seco, e a demão e a demão que eu vou aplicar sobre a seguir, ela vai ter tempo de permear a demão anterior e formar uma demão de uma espessura maior e que vai me dar um efeito barreira melhor. Entretanto, se eu ultrapassar o intervalo entre demãos, e isso é muito comum de acontecer em campo, o primeiro é muito comum acontecer quando você quer ganhar tempo. Você acha que vai ganhar tempo, pintando antes do intervalo de demão, no final você tem que refazer, porque às vezes você tem que remover todo o filme e começar tudo de novo. Entretanto, no campo, é muito comum, às vezes, ultrapassar o intervalo entre demãos por causa de condições climáticas, chuvas, ou problemas técnicos, ou problemas de operações mal sincronizadas. É possível pintar após o intervalo de demãos? Sim, é possível, desde que você realize procedimentos para melhorar a aderência. Por quê? Se você ultrapassar o intervalo de demãos, a sua demão, a sua camada, ela vai estar curada, já vai estar seca, dura. Então, é a mesma coisa que você estivesse aplicando num vidro, numa superfície lisa. Então, você não vai ter a aderência, né? Tá claro para vocês que você tem mais a aderência, ela é maior quando você tem um substrato, uma superfície com um grau de rugosidade, para que esse revestimento ele ancore e promova essa aderência, seja ela mecânica, seja ela química. Então, caso você tenha que ultrapassar o intervalo de demãos por necessidade, basta que você promova, que tome uma providência para promover a aderência. Como? Fazendo um jateamento ligeiro ou um lixamento com uma lixa de grão mais duro para formar aquelas ranhuras, né? E aí você fazendo essa rugosidade superficial, você permite que a sua tinta seja aplicada e aí ela possa permear na demão de baixo e aí você consiga ter uma boa camada protetora. Voltando agora ao rendimento, né, voltando a falar sobre o rendimento, vamos abrir um pouco mais e entender um pouco mais a importância desse rendimento. Como eu falei para vocês, no boletim técnico de uma tinta, você tem informação do rendimento teórico, né? E aí, por rendimento, a gente define que é a área em metros quadrados que um determinado volume de tinta pode cobrir, ou seja, geralmente metros quadrados por litro. Então, você tem uma tinta que cobre 10 metros quadrados por litro e a outra cobre 20 metros quadrados por litro. Ela pode até ser um pouco mais cara, mas a área coberta vai ser maior. Então, em termos do custo-benefício, você vai poder avaliar qual produto você vai adquirir. E no rendimento, existem 3 tipos de rendimento, 3 classificações de rendimento. O chamado rendimento teórico, que é calculado basicamente em função da formulação do produto, por isso é o fabricante que te dá. O rendimento prático e o rendimento real. E nós vamos entender o que é cada um deles. Para estimar, então, uma quantidade de tinta a ser usada, quando você está fazendo o seu projeto você está fazendo o seu projeto e vai estimar a quantidade de tinta que você vai comprar, o primeiro parâmetro que tem que ser calculado é o rendimento teórico. Na verdade, ele não vai ser calculado, ele vai ser fornecido pelo fabricante. Então, você tem que saber que tinta você vai usar, né, em função das condições, do tipo de material, todas aquelas especificações que nós citamos anteriormente. Qual é o substrato, o tipo de trabalho, se vai ser exposto ao tempo, se vai ser em condição abrigada, se vai estar imerso, se não vai estar. Saber qual é a tinta que vai ser utilizada. Sabendo a tinta que você vai usar, eu não estou falando o fabricante, estou falando da família de tinta que você vai usar, você vai avaliar o rendimento teórico dos diversos fabricantes que vão te apresentar esses produtos, que é informado no boletim técnico. E aí,
em função do rendimento teórico, a gente vai calcular os rendimentos práticos e o rendimento real. E aí você vai dizer assim, Cristina, mas se eu calcular o rendimento já não me basta? Você já te basta como uma primeira avaliação. Mas você vai ter que entender o seu rendimento prático em função também do método de aplicação, das condições da superfície, e o rendimento real você vai ter realmente no final do trabalho. Então, para saber o rendimento prático e real, em função do trabalho, a gente primeiro precisa de saber algumas informações. Primeiro, o volume de sólidos da tinta, da onde eu vou tirar? Do boletim técnico. O tipo de preparo de superfície, particularmente o perfil de rugosidade obtido. Para quem teve a oportunidade de assistir o curso de ontem, vocês viram que se eu utilizar um tratamento de superfície mecânico ou manual, eu vou ter um aspecto de preparo de superfície. Se eu usar um jato abrasivo, eu vou ter outro. Em função do preparo de superfície, esse aspecto da superfície vai consumir mais ou menos tinta na primeira demão a ser utilizada. E aí, consequentemente, o estado inicial da oxidação da superfície a ser pintada, que é esse estado inicial que vai gerar o tipo de preparo a ser utilizado. O método de aplicação, né? Eu falei para vocês que a trincha, ela te dá uma área menor, o rolo te dá uma área maior, tem um rendimento maior, porém a pistola convencional te dá uma perda maior, por causa da evaporação do solvente. Então, em função do método de aplicação, você também tem que levar em consideração para poder colocar no cálculo do rendimento prático. As condições ambientais também são importantes. Se você vai fazer o trabalho num ambiente quente, num ambiente frio, se é um ambiente de vento, se você tem muita interferência, se é um trabalho ao nível do solo, ou se é um trabalho em altura, por exemplo, e o tipo de tinta utilizado. Então, o rendimento teórico, só para a gente lembrar, eu já falei anteriormente, ele é dado em função dos sólidos por volume da tinta e em função da espessura seca desejada, né? E aí, o rendimento teórico, ele leva em consideração esses dois fatores. Esse número 10 é um número dimensional que vem de uma série de cálculos matemáticos que não vem agora ao caso a gente entrar em detalhes. Mas o que é importante para calcular o rendimento teórico? Saber o sólido por volume da tinta e a espessura seca por demão desejada. O rendimento teórico, quando vocês verem o boletim técnico, ele sempre vai dar o rendimento teórico por demão, ok? Na espessura que ele indica. Muito bem. E por isso ele não inclui no cálculo as perdas devido ao modo de aplicação, condições de aplicação e treinamento do pintor. Pode parecer piada, mas um dos grandes problemas que nós temos em pintura anticorrosiva é a falta de capacitação das pessoas, a falta de cuidado e inspeção das pessoas na hora do processo de aplicação. E aí isso vem desde da limpeza da superfície, passando pelo preparo da tinta, principalmente quando você tem tintas monocomponentes, você tem um desperdício muito grande, chegando até o final ao uso dos métodos de aplicação não adequados. Então, o treinamento e capacitação da equipe de aplicação do pintor é fundamental para um bom sucesso de um processo de pintura. O rendimento prático, como eu falei, ele vai ser função do rendimento teórico que você calculou, que você tem no seu boletim, multiplicado por um fator de perda. Onde vem esse fator de perda? Esse fator de perda, ele está diretamente relacionado aos métodos de aplicação. E aí, já na literatura, a gente vê que existem faixas de valores médios de perdas, né, em termos percentuais. Então, por exemplo, se eu for aplicar com trincha, e a minha perda média dessa trincha já foi estabelecida de 10% a 20%, eu vou usar um fator de aproveitamento de 0,8 a 0,9.
no rolo, ele tem de 10 a 30. Na pistola convencional, como eu falei, é a maior perda possível. E no airless também é uma perda pequena. Aí, onde é que eu vou aplicar isso? Por exemplo, eu fiz a minha conta no meu rendimento teórico, e eu, para aplicar a minha área, eu tenho 100 metros quadrados. Pela tinta que eu estou escolhendo, eu vou gastar 10 litros de tinta, tá? 10 litros de tinta. Ora, eu sei que aquela área, no teórico, com 10 litros de tinta, eu cubro. Entretanto, eu vou usar pistola convencional para pintar. Ele tem uma perda média de 30% a 50%. Aonde vai entrar esse cálculo? Eu vou multiplicar sempre pelo fator. O fator de aproveitamento vai ser relativo a 50%. Então, se teoricamente eu tenho 10 litros de tinta para comprar e eu vou aplicar com pistola convencional, na verdade, eu vou comprar 15 litros de tinta, porque esses 5 litros vão ser esses 50% das perdas médias. A gente sempre aconselha a fazer o cálculo levando o valor máximo em conta, o valor máximo de perda, porque aí você garante não ficar sem tinta ao longo do processo, ok? E essas perdas, além do método de aplicação, elas também estão relacionadas à condição de aplicação, como eu falei, se é em relação ao solo e serviço em altura, a geometria das peças, isso deve ser levado em consideração, porque se você tem uma peça com geometria complexa, você vai precisar fazer muita demão de reforço, então você vai ter um gasto maior, né? E aí você tem que ser levado em consideração o estado de corrosão da superfície, que está diretamente ligado ao preparo da superfície, né? Se você tem uma rugosidade elevada da superfície, isso vai consumir, na primeira demão de tinta, uma quantidade de tinta maior do que nas demãos sequentes. A uniformidade da película, qual é a espessura que eu vou utilizar. Então, um dos grandes fatores que a gente vê, e aí é verdade o que acontece, o pessoal às vezes está com o serviço atrasado e você precisa aplicar 200 microns úmidos, né? Uma demão de 100 microns úmidos, 2 demãos de 100 microns úmidos para adquirir, para chegar na sua espessura seca desejada. Às vezes, por questões de tempo, ou por questões de achar que estão economizando tempo, os aplicadores, em vez de aplicar 2 demãos 100 microns, resolvem aplicar uma demão de 200 microns. Ora, se o fabricante disse que a espessura úmida por demão são de 100 microns, você tem que usar 100 microns. Por quê? Se você tentar usar 200 microns, você vai causar irregularidade, você vai causar escorrimento, retenção de solventes, irregularidades na espessura e uma série de outros problemas que vão te dar falhas prematuras no seu processo corrosivo. Principalmente treinamento e conscientização do pintor. É muito importante. Em pintura industrial, a gente preza muito por essa conscientização. A pintura anticorrosiva não é uma brincadeira. Ela não deve ser levada, não deve ser feita de qualquer maneira. Então, há que se ter um treinamento e conscientização do aplicador. E se é o tipo de tinta mono ou bicomponente. Como eu falei para vocês, em função da relação de mistura, é muito maior a probabilidade de perdas de tinta se você tiver uma tinta bicomponente. Você preparar demais ou você passar do tempo de vida útil, então isso também é um fator de perda. Aqui só para vocês terem uma ideia do que é um pintor lambão. Isso é um exemplo do que a gente tem de perda. Isso tudo é tinta que ficou retida e não foi utilizada. Isso aqui, vocês vejam, ele usou até a parte metálica. Consequentemente, a espessura úmida que ele aplicou foi irregular. Você ficou aqui com tinta retida, muita tinta retida no rolo. Aqui você tem muita tinta que foi misturada sem necessidade, sem falar na limpeza, no aspecto. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora do preparo do material e do processo de pintura. E o rendimento real?
né? O rendimento real, ele leva, você só vai saber disso no final, né? No final do trabalho, ele é obtido pelo levantamento da área final pintada em comparação com o total de tinta consumido. Então, você no início do trabalho, você sabia, você tinha 15 galões de tinta, por exemplo, e aí você vê pela área final pintada quanto de tinta você gastou. E aí você tem um rendimento real. Isso é empírico, é só o final do trabalho. E é muito importante efetuar ao longo do processo as medições de espessura seca aplicada, para você saber se você está gastando tinta demais ou se está gastando tinta de menos, porque isso influencia diretamente o consumo e o valor do rendimento final da tinta. E para calcular a quantidade de tinta e diluente necessária para a pintura, ou isso ainda no início, a gente então tem que levar em consideração a área, isso você sabe, os sólidos por volume também, porque está no boletim, a espessura de película seca por demão também você sabe, porque isso está no esquema de pintura, o método de aplicação que vai te dar o fator de perda e o número de demãos que você vai precisar aplicar. E aí, quando eu falei para vocês que é a questão da correta especificação, volto de novo ao exemplo do portão e do navio, que é a correta seleção do esquema de pintura como um fator importante para obter a proteção anticorrosiva desejada com uma relação custo-benefício atraente. Então, para que isso ocorra, é necessário que os responsáveis pelas especificações, aqueles que projetam os equipamentos e, consequentemente, especificam os esquemas de pintura, tenham conhecimento adequado da característica técnica de tintas, bem como das condições de trabalho e de equipamentos a serem protegidos. Em corrosão, 95%, quase 100% dos processos corrosivos, eles começam no projeto. E aí é importante que os projetistas, quem define essas ações, tenham conhecimento das características das suas estruturas e equipamentos, do ambiente e das características técnicas das tintas adequadas a essas condições. Então, quando a gente vai fazer um esquema de pintura, a gente também tem que levar em consideração, além de tudo isso que eu já falei, o tipo de pintura que vai ser realizado. Ontem, vocês viram no curso de preparação de superfície que quando eu tenho uma superfície metálica nova, quando eu estou falando de aço carbono, essa superfície nova, ela tem o grau de oxidação A, ela possui ainda carepa de laminação, ela só pode ser tratada com jato abrasivo. Então, com jato abrasivo, ele vai te dar um perfil de rugosidade elevado, né? Consequentemente, esse perfil de rugosidade, ele vai influenciar diretamente no consumo da tinta, que vai ser utilizada como tinta de fundo. Além de tipo de pintura nova, nós temos também as chamadas pinturas de manutenção, em que a gente, de forma geral, pode resumir em 3 tipos de pintura de manutenção. A chamada pintura de manutenção por retoques, em que a gente se restringe apenas à recuperação de apenas áreas localizadas com corrosão, e aí esse tipo de serviço pressupõe que a pintura encontra-se em boas condições. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer o tratamento de superfície naquela área danificada por corrosão, você vai fazer o tratamento de superfície, seja por ferramentas mecânicas, e depois você vai, naquela área de retoque, pintar as mesmas demãos do esquema do restante do esquema. O chamado pintura de retoque, e aí você pode ficar só com a tinta de fundo e tinta intermediária, se for apenas um retoque e o efeito estético não for importante. Entretanto, se você precisar de um efeito estético final e tiver também só alguns retoques para fazer, a gente costuma fazer pintura de retoque, fazer a retoque do mesmo jeito que eu expliquei, e dar uma demão geral de tinta de acabamento. Ou seja, esse tipo de processo envolve a recuperação de áreas com corrosão, seguida da aplicação de uma demão da tinta de acabamento em toda a superfície, de modo a uniformizar
o aspecto dela. E temos também na manutenção a repintura total, quando a gente já tem uma área bastante extensa já corroída e que você, ou então o seu esquema de pintura não está mais em condições de proteger a superfície, e essa repintura total, ela envolve a remoção completa da pintura existente e aplicação do novo esquema de pintura. Essa remoção, ela vai utilizar o método de tratamento de superfície mais adequado às condições aonde o seu equipamento estiver instalado. Pode ser um tratamento mecânico ou pode ser um jato. E quando a gente fala de esquema de pintura, e aí eu falo novamente que os responsáveis pelos projetos devem ter a noção desses fatores básicos para esquematizar uma especificação, para fazer uma especificação, você tem 5 itens muito importantes que não devem nunca ser esquecidos. O primeiro é o tipo de substrato a ser revestido. Se você tem aço carbono, aço galvanizado, alumínio, cada material ele vai ter um tratamento de superfície adequado. Vocês viram ontem que eu não posso usar o mesmo jato abrasivo que eu uso numa chapa de aço carbono, numa chapa de aço galvanizado, senão eu vou tirar todo o zinco. Também não posso usar a mesma pressão de jateamento no alumínio, senão eu vou furar a peça, porque o alumínio é macio. Enfim, para cada substrato, eu tenho que ter um método, um tipo de tratamento de superfície. Eu tenho que também saber se o tipo de pintura a ser feita é nova de manutenção, se é de repintura total. As condições prévias do substrato, né? Se ele está oxidado, se ele é novo, a complexidade geométrica, se são estruturas planas, se são equipamentos planos, se são treliças, enfim. As condições possíveis de preparação de superfície, por exemplo, eu no estaleiro, eu posso fazer um hidrojateamento num casco de navio, mas eu numa subestação do setor elétrico, eu não posso usar um hidrojateamento, também não posso usar um jateamento abrasivo com granulha de aço, eu tenho que usar métodos mecânicos. Então, em função das condições de exposição e trabalho do equipamento, eu vou ter que avaliar as condições possíveis de preparação de superfície. E depois que eu avaliar isso e aplicar as condições de exposição e de trabalho dos equipamentos. Isso aqui, por que isso aqui é muito importante? Porque é em função dessa informação que eu vou especificar a minha tinta mais adequada, ou tintas mais adequadas. Então, assim como processos corrosivos, também o desempenho dos revestimentos por pintura frente a processos corrosivos, eles também dependem de uma série de fatores. Primeiro, o projeto das estruturas e equipamentos. Por que isso é importante? Vocês estão percebendo o quão importante é as pessoas relacionadas a projetos estarem cientes desses itens. Nós lá no CEPEL, nós sempre indicamos e falamos e repetimos que os projetistas, eles precisam conhecer corrosão, precisam conhecer revestimentos por pintura, precisam conhecer técnicas, boas práticas de proteção anticorrosiva. Então, no projeto de estruturas dos equipamentos, primeira coisa, o projetista tem que prever condições de acesso para a inspeção e manutenção dos revestimentos de pintura. Não adianta nada eu pintar o equipamento e encostar esse equipamento numa parede. O lado de fora, eu vou conseguir fazer a manutenção. E aquele lado que está encostado na parede? Ele vai se degradar e aí a corrosão vai vir de dentro, do lado da parede para fora, né? Também, não é porque está pintado que o seu equipamento ele vai estar protegido ad eterno. Não, se você não der condições, todos os revestimentos por pintura são membranas semipermeáveis. Portanto, eles possuem maior ou menor grau uma porosidade. E é por essa porosidade que os meios corrosivos penetram e chegam até o substrato e corroem o substrato. Então, além de prever as condições de acesso, a gente tem que evitar a presença de locais que permitam a estagnação de água. Ok? Por quê? Porque, por causa dessa porosidade, maior ou menor, a água pode permear e chegar ao seu substrato.
Evitar a presença de frestas também. As frestas são motivos de processos corrosivos prematuros, porque você pode ter processos de aeração diferencial, corrosão por aeração diferencial na formação de frestas. Evitar ou tratar de forma adequada cantos vivos. Não é apenas cortar uma chapa e soldar duas chapas sem tratá-las de forma adequada, né? A gente tem que adoçar esses cantos vivos, a gente tem que evitar mudanças bruscas de direção, enfim, uma série de procedimentos simples na construção e execução desses equipamentos. Prever cordões de solda, como vocês viram ontem, com bom acabamento e livres de porosidade e reentrâncias, porque esses cordões de solda mal feitos vão ser áreas de estagnação de água, de acúmulo de resíduos. Respingos de solda também têm que ser removidos, porque também vão gerar pontos de corrosão localizada. E evitar contato entre metais diferentes, porque a gente vai ter aí formação de pilhas galvânicas. Além disso, no projeto, nós temos a especificação correta dos esquemas de pintura, nós temos a preparação da superfície adequada, a aplicação de tintas e o controle de qualidade dos produtos utilizados e realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva periódicos. Não é porque o seu equipamento, a sua estrutura foi pintada, que ela está protegida para a vida toda. Não é isso. A pintura, ela tem um tempo de garantia dado pelo seu fabricante, geralmente 10, 15, 20 anos, dependendo do fabricante. Mas, se você não fizer esse serviço de manutenção preventiva, por exemplo, ela pode estar pintada, ter um prazo de garantia de 20 anos, mas sofrer um dano de transporte, um dano de manutenção. E se você deixar aquele dano sem tratamento, aquele dano vai se propagar e vai comprometer toda a sua superfície, ok? E aí, com relação à qualidade, né, do processo de pintura, na aplicação, inspeção e acompanhamento, também isso vem como responsabilidade também do cliente e primeiro é verificar se as tintas a serem aplicadas, aquelas que chegaram para você, correspondem àquelas que foram especificadas. Uma coisa é especificar errado, que já é um problema. E outra coisa é aplicar tinta que estava errada, que veio errada, não corresponde ao que foi pedido. Depois, verificar se a preparação de superfície está sendo realizada de forma correta. Estão limpando a superfície, estão dando perfil de rugosidade, estão tomando as devidas precauções com relação à segurança dos operadores e do meio ambiente. Verificar se a espessura está dentro da faixa estabelecida na especificação técnica, tanto a espessura úmida aplicada, quanto a espessura seca obtida, né? Isso aqui demanda uma inspeção constante, um acompanhamento constante do processo de pintura. Nas normas Eletrobras, na NE 0011, isso está estabelecido, que as empreiteiras que vão realizar trabalhos nas empresas Eletrobras devem ter um inspetor qualificado para acompanhar full time o trabalho de pintura. Verificar se os intervalos de pintura entre demãos estão sendo obtidos, se as condições climáticas são adequadas para a aplicação das tintas, se as películas resultantes, as películas secas resultantes estão isentas de defeitos. Isso aqui vai ser motivo de um próximo curso no dia 28 de maio, em que nós vamos falar sobre falhas e defeitos de pintura. Verificar, isso antes da aplicação, se as regiões críticas estão sendo revestidas com demão de reforço. Isso aqui é função do inspetor. E verificar se as condições de segurança dos equipamentos das pessoas estão sendo seguidas. É isso que eu gostaria de apresentar para vocês, agradecendo a participação de todos e esperando vocês no próximo curso. Aqui abaixo vocês estão vendo é o nosso endereço do canal do YouTube, o canal da Eletrobras CEPEL, onde o canal de corrosão da equipe de corrosão está inserido. Muito obrigada a todos, uma boa tarde.